Olá, boa tarde, bem-vindos aqui ao espaço do Entre Parentes, reflexões partilhadas para momentos de pausa. Vou aguardar um pouco à espera que as pessoas vão entrando em sala. Bem-vindo a todos. Olá. Obrigada por estarem desse lado. Bem-vindos a este espaço Entre Parentes, reflexões partilhadas para momentos de pausa. Hoje é uma grande estreia, a estreia destas lives que vão acontecer uma vez por mês, com a durabilidade mais ou menos de 1 hora, e o propósito é de convidar pessoas de diferentes áreas, desde a área da saúde, da ciência, das artes, ao nível da sua diversidade, a nível da expressão artística, com o propósito de conhecer a experiência profissional dos convidados, mas também de conhecer qual é que é a visão de cada uma dessas pessoas no que concerne ao papel da arte na nossa vida, na nossa saúde e também nas nossas relações humanas. Por isso, o propósito é exatamente enriquecermos um pouquinho esta visão da arte e saúde. Estes encontros que vamos ter agora, com pessoas ainda a entrar, eu estou a explicar um pouquinho de que é que se trata este espaço Entre Parentes. Estes encontros pretende que sejam encontros informais, portanto, do conforto da vossa casa, ao final do dia, no conforto do vosso sofá, e também por ser informal, eu também me vou dar a liberdade, em algum momento, anotar aqui, portanto, o olhar em algumas anotações que tenho presentes para não me perder, no sentido de entusiasmar-me com as conversas, porque são conversas em diálogo. E hoje, a estrear aqui comigo, vou ter a neurocientista Susana Solar para falarmos um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro e percebermos como é que o cérebro funciona à medida que envelhecemos, e também vou querer entender qual é que é o papel da criatividade na relação com o cérebro, como é que os dois dialogam. Mas, então, para estrearmos este espaço, eu vou então apresentar-vos, antes de convidar a Susana Solar a entrar neste espaço Entre Parentes, vou fazer uma breve apresentação da Susana Solar e passo a ler. Nascida em 1976 em Lisboa, foi entre os Açores e o continente que Susana Solar descobriu desde cedo o valor da liberdade, do desapego. 2 ingredientes que a empurraram para o mundo das perguntas que nunca mais cessaram. Desde pequena que fazia da curiosidade o seu ofício, ao ponto da mãe lhe chegar a sugerir que fosse perguntar ao vizinho. Fez o seu percurso académico na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde se licenciou em Biologia, em Genética e doutorou-se em Farmácia. Atualmente é professora auxiliar na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e lidera a investigação de vários projetos científicos e é também autora de múltiplos artigos. Mas hoje aqui quero também apresentar-vos e destacar a pessoa por detrás da cientista. A dança, por exemplo, é o seu lugar secreto. Se não fosse neurocientista, teria sido provavelmente bailarina, porque talvez seja na dança que encontra o que a ciência não lhe explica. E certamente porque é uma das respostas que nós podemos ter para fazer braço de ferro ao envelhecimento. Vou querer aprofundar. Tem António Damasio como farol e a humildade como bússola. Uma frase de Deepak Chopra no seu gabinete recorda disso vários dias, em todos os dias. Diz que o seu cérebro é como as correntes do mar, veloz, profundo e indomável. E se pudesse guardar eternamente uma imagem fotográfica no seu cérebro, seria a da sua família. Vive no mundo das perguntas, mas talvez a sua maior pergunta seja aquela à qual ainda não obteve uma resposta. Como podemos prolongar a saúde mental num mundo que tanto nos desafia e onde tanto nos escapa ainda ao controle? Por isso, vamos então abrir aqui o espaço Entre Parentes e convidar a Susana Solar a entrar. Vou aqui fazer a ligação.
Esperem um momento, que isto aqui para a estreia é normal que aconteçam. Já te estou a ouvir. Ok. Olá, Rita. Já Estás-me a está. ouvir bem? Congelaste. Eu estou a Alô? ouvir-te congelada. Não te estou a ouvir bem. Será que aqui há alguns problemas Não, que a não, rede agora acho que já está bem. No início está estava bem? congelado, mas agora acho que está bem. Conseguem Ok, ouvir vamos ver. bem? Eu estou a ouvir perfeitamente, eu só Então espero pronto. que a tecnologia esteja do meu lado e que não haja aqui nenhuma falha. Se não repetimos. Olha, Susana, antes Olá, de mais, muito Rita. obrigada por aceitar este convite e por seres a mal aliada nestas estreias e nestas minhas Eu andanças. É um eu gosto sou poder sempre a conversar primeira. contigo. És sempre a Obrigada eu. primeira. Obrigada eu, Rita. É um prazer. Olha, vamos conversar um pouquinho de uma forma informal. Mas antes de mais, gostaria de saber, e ainda conhecendo um pouquinho a pessoa, como é que surge esse teu interesse pelo cérebro e o que é que te fascina, em particular, no mundo da neurociência? Então, eu agora estava a ouvir assim a tua apresentação de uma maneira tão poética. Aliás, quero já agradecer a maneira como tu conseguiste, com as perguntas que fizeste, fazer assim uma moldura tão bonita, que eu própria não faço. Mas no fundo, a minha curiosidade, eu sempre fui muito curiosa pelas ciências naturais, do modo geral. E, portanto, não em neurociências em particular. Eu lembro de ser pequena e ficar fascinada com coisas simples de biologia, com astronomia. E, entretanto, na escolha dos cursos, acabei por, lá está, como tu disseste, estava muito indecisa entre dança e biologia, acabei por ir para a biologia, seguir biologia e a curiosidade em neurociências foi uma coisa que foi aparecendo apenas no final do meu curso, quando eu fiz o estágio de licenciatura. Obviamente que era uma coisa que me interessava, mas como tive a oportunidade de estudar mais sobre essa área, que foi na altura em doença de Parkinson, e de tentar saber quais eram os genes de risco ou alguns fatores de risco que podiam promover a doença de Parkinson, eu comecei a ficar cada vez mais fascinada com aquilo que não se sabia, ou seja, Conhece? eu acho que o conhecimento é um bocadinho, é como um balão, que tu vais enchendo e à medida que vais enchendo, imagina que o desconhecido é a superfície do balão. À medida que vais enchendo o conhecimento, cada vez te apercebes mais daquilo que não sabes. E Exatamente. foi exatamente por ter começado, se calhar, a fazer investigação nessa área, que comecei a perceber-me da quantidade de coisas que não se sabia do cérebro e que eu queria saber. E, portanto, foi assim uma coisa muito natural. E muito especificamente já te interessavas pelo âmbito, portanto, das doenças neurodegenerativas, falaste aqui do Parkinson, já tinhas esse particular enfoque nas Sim, doenças. porque o meu estágio de licenciatura foi exatamente na doença de Parkinson. Portanto, na altura eram um bocadinho as doenças neurodegenerativas que foi o meu foco na altura, mas agora à medida que tenho estado a estudar, e se calhar vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, sobre as minhas áreas, comecei também a perceber que, então hoje em dia a grande pandemia de doenças neurológicas já não começa a ser tanto as doenças neurodegenerativas, mas é sobretudo a saúde mental. E na área em que eu estudo é muito importante perceber o tipo de células que eu estudo, qual é que é o impacto na saúde mental. E também foi outra coisa que comecei-me a preocupar bastante. E a pandemia, sem dúvida, foi um enfoque, ou seja, que nos deu esse destaque para a importância da saúde Sim, mental. Né? De repente, que sempre foi o parente pobre e sempre esteve na sombra, e de repente a pandemia fez-nos realmente dar-nos conta onde é que a nossa atenção, o nosso olhar tem que estar. Não é? E que é fundamental sim, priorizarmos e entender pelo menos. o que é que tu achas. Quer dizer, eu acho que todas as patologias acho que são importantes, não é? Mas esta se calhar teve muito tempo num sítio muito obscuro ou por razões de tabu, etc. Não se falava muito e cada vez se percebe mais que, ou seja, que existe aqui um limbo em que se não cuidamos dela podemos descambar Claro, rapidamente para o outro lado, não é? claro. Mas Sana, olha, com isto haverá aqui pessoas que sabem, conhecem e têm conhecimento de neurociência, outros não. Eu gostava que explicasse assim, em traços muito gerais, como é que funciona o nosso cérebro, o que é que se passa cá isso dentro. é Se uma calhar pergunta é muito difícil, é uma difícil, pergunta. muito difícil. Aliás, é quase impossível explicar, porque hoje em dia, eu trabalho nesta área há quase 30 anos, ainda não, não deixa de ser um dos órgãos mais misteriosos.
E há muitos cientistas que até não gostam muito de ir para o cérebro, gostam de coisas que sentem que estão tão longe de descobrir o funcionamento que não querem saber. Mas eu de facto acabo por me fascinar exatamente por perceber o quão difícil é perceber o cérebro. Basicamente o cérebro funciona aqui como um centro de controle muito especializado do nosso corpo, não é? Que recebe sinais de diversos tipos do ambiente e do corpo e depois, em função desses sinais, consegue dar respostas específicas e mediar e ajudar a tomar decisões, etc. Agora, o cérebro, ao contrário do que muita gente pensa, não é só constituído por neurónios, fala-se muito nos neurónios, de facto os neurónios são, não vou dizer principais, mas são as células que comunicam mais entre si, e esses sinais que eu estava a dizer, no fundo são sinais elétricos, que depois as células se encarregam de transformar em sinais químicos e conversam uns com os outros. Portanto, os neurónios funcionam, vá lá, como as peças principais, mas depois há uma série de outras células super importantes que ajudam a que estes sinais ocorram de uma maneira muito límpida, que são células de suporte, que há muitos grupos de investigação que se dedicam apenas só a estas células de suporte, trófico e mesmo físico, como os astrócitos. Outras células super importantes são a micróglia, que tem a ver com células especializadas do sistema imunitário do cérebro, e portanto todas elas atuam em consonância umas com as outras e interação umas com as outras para fazer com que estas informações passem da melhor maneira. Você falaste aqui do cérebro como, digamos, o espaço de controle, né? Onde tudo acontece. Um centro de controle. Exatamente. Mas isso pode dizer que é uma visão um pouco cerebrocentrista, ou seja, que há vários cientistas que já falam um pouco de deslocar um pouco o foco da atenção e, por exemplo, a neurocientista Nazaré Castelhanos, que acompanho bastante perto o trabalho dela, já a relacionar também com o coração, a falar também do intestino e, portanto, esta interligação, e nós acharmos esta coisa que é muito interessante, não é? Falamos corpo e cérebro, como se fossem algo que esteja separado e, na verdade, estão muito mais interligados e por vezes esse espaço, essa sede de controle desloca-se para outros órgãos do nosso completamente corpo. Interligados. Exatamente, ainda bem que corrigiste, é verdade. Na verdade, o cérebro todos os órgãos do nosso corpo comunicam uns com os outros. E hoje em dia sabe-se que o cérebro, por exemplo, comanda o intestino comanda o cérebro, e o mesmo com o coração. Portanto, quando eu digo que ele recebe sinais do próprio corpo, são sinais vindos de vários outros órgãos, nomeadamente o intestino. Aliás, uma área que também me interessa muito é exatamente depois a influência da dieta na função cerebral. Sim, mas sem dúvida, e não só órgãos, mas também, por exemplo, o microbioma, a constituição do microbioma, não é? Que não vamos ainda por aí, mas de facto nós somos um mero habitat de inúmeras células, de micro-organismos, podem ser bactérias, fungos, vírus. Se formos contar, há muito mais células destes micro-organismos do que células do nosso próprio corpo, e o que elas segregam para fora, portanto, consoante a composição destes micro-organismos e o que elas segregam, vão ter um impacto muito grande no funcionamento de vários órgãos, incluindo o cérebro. Tanto que hoje em dia existem bastantes estudos também já a demonstrar a relação entre desregulação do microbioma intestinal e o aparecimento de doenças neurodegenerativas e psiquiátricas. Sim, penso que até na doença de Parkinson isso até é um pouco referido, a questão do intestino. E doença de Alzheimer e mesmo doenças do corpo psiquiátrico, ansiedade, depressão, também estão associadas a estas alterações. Portanto, aquilo que comemos é muito importante. É muito importante. E às vezes achamos que é mais alimentar o cérebro para a nossa saúde mental a nível de estímulos externos, mas aquilo que colocamos dentro do nosso organismo, do nosso corpo, está mais diretamente relacionado com a saúde do nosso cérebro do que nós achamos, não é? Exatamente. E também é um mindset que temos que, se calhar, começar a É a arte do prato, não é? Ou seja, não falando só em arte, se calhar como estás a pensar, mas no fundo é também isso, não é? Exato. É a arte de fazer bons pratos e tratar-nos bem. E isso vai ter um impacto imenso na maneira como nós controlamos o nosso foco, as nossas emoções, o pensamento abstrato, etc. Okay. Olha, voltando novamente aqui para o cérebro e indo um pouco aqui à questão dos neurónios, que há pouco falaste que não são só os neurónios, mas
num congresso, o David Bueno, é um biólogo e neuroeducador, ele disse uma frase que eu gostei muito, que ele dizia: vida dentro do cérebro é relacional. Ou seja, que temos que cuidar a socialização das nossas células nervosas, ou seja, a ligação entre os neurónios. Eu queria que explicasse um bocadinho, para quem nos está a ouvir, como é que se dá estas ligações neuronais e o que é que está ao nosso alcance para potenciar exatamente essa vida social ativa dentro do nosso cérebro. Então, como é que as células comunicam entre si? Através de sinapses, não é? Os neurónios comunicam através de sinapses, que são esses tais sinais elétricos, que são depois transformados em sinais químicos, são os neurotransmissores. E elas comunicam através deste sistema clássico, mas também comunicam com, ou seja, aquelas células de suporte que eu vos estava a falar, da micróglia, dos astrócitos, células de suporte, vão todas comunicar, vão todas ajudar vão todas facilitar que estes circuitos e estas comunicações aconteçam da melhor maneira. Portanto, se nós dermos ao cérebro condições em que flexibilizem estas ligações, portanto, que consigam fazer com que estas ligações decorram da maneira equilibrada, não demasiado ativa, porque tudo no nosso corpo, incluindo no cérebro, convém ter um determinado equilíbrio. Portanto, estímulos a mais também acabam por ser extremamente tóxicos e prejudiciais. Portanto, se houver aqui uma garantia por parte da ajuda de todos estes componentes celulares que eu estava a dizer, para que o circuito ocorra da melhor maneira, é meio caminho andado para funcionar tudo bem, não é? Mas o que é que nós podemos fazer então para ativar essas ligações? Ou seja, podes explicar um pouco, ou seja, no fundo, essa questão das dendrites, portanto, que é tipo quase como umas árvores, né? Uns ramos de umas árvores. Exatamente. Que se vão como aproximando e depois entre essas dendrites haverão então essas outras células que ajudam os neurotransmissores, né, passarem a fazer essa conexão entre as sinapses. Isto estou a falar, isto eu, mas explica tu melhor, para que se possa entender. As comunicações são neurónio a neurónio, não é? Mas no fundo elas fazem limpeza ali das áreas circundantes, portanto. O que é que nós podemos fazer? Como é que eu tenho de explicar? Eu tentar fazer isto, explicar da maneira... É uma coisa... Sim, ou seja, a atividade física vai aumentar neurotrofinas e, por exemplo, fatores de crescimento que vão ajudar a tornar este processo muito oleado. Ou seja, durante as ligações entre os neurónios, nós temos que fazer essas ligações de sinapses, como próprio estavas a dizer, não é? E a micróglia, que são aquelas células do sistema imunitário, vão ajudar, por exemplo, a fazer uma limpeza geral na área circundante e ajudam a ter a certeza que uma sinapse se liga a outra sinapse, ou os próprios astrócitos. Pronto, portanto, quando nós temos uma vida, imagina, mais enriquecida, e nomeadamente aí vem se calhar um bocadinho aquele ponto que te interessa mais, a arte é um deles, que é no fundo quando temos um ambiente muito enriquecido, como a Richmond Environment, o que vai acontecer é que o nosso corpo está mais flexível e oleado a fazer estas ligações entre os neurónios. Ok? Portanto, temos o sistema a trabalhar de uma maneira, é como se fossem pequenos músculos que estão habituados a trabalhar bem. E, portanto, se nós tivermos acesso a estímulos diversos e, de certa maneira, ao bem-estar, porque se nos sentirmos estressados pode ser prejudicial, não é? Por exemplo, isto é muito diferente de pessoa para pessoa. Nós, por um lado, é bom termos enrichment environment, mas não nos podemos esquecer que para algumas pessoas o mesmo nível de enrichment environment pode ser estressante. Isso vai ter danos muito diferentes em cada cérebro. Portanto, os mesmos estímulos não funcionam primeiro da mesma maneira em cada cérebro. Portanto, isso temos logo que ver. E segundo, se nós sairmos de vez em quando da zona de conforto, tivermos uma vida que além de termos uma boa alimentação, o exercício físico, tivermos este enrichment environment, estamos a dar ao nosso cérebro todas as condições para ele saber de antemão, ter os mecanismos todos oleados para fazer esta sinaptogénese e ligação entre os neurónios de uma maneira muito rápida. Basicamente são este tipo de coisas que pode acontecer. Agora, o que acontece é que se estivermos numa situação de demasiado stress,
ou mesmo com o envelhecimento, o que vai acontecendo é que todos estes mecanismos começam a ficar muito deteriorados. Portanto, há mais inflamação. Era a questão do envelhecimento. Nós podemos ter esse meio, né? E, portanto, potenciar e temos essa consciência do que é que está ao nosso alcance para favorecer exatamente esse dinamismo nas ligações neuronais. E, portanto, falaste na alimentação, no exercício físico, nesse enriquecimento a nível do contacto com fatores externos, seja a arte, atividades que nos potenciem exatamente novas aprendizagens. Mas o que é que acontece naturalmente ao nosso cérebro também à medida que ele envelhece? Porque mesmo que nós possamos ter essa atitude, o que é que está a acontecer dentro do cérebro que possa, de alguma maneira, ir em contra? Ou seja, o que é que claro, a nível de neurónios? Há neurónios que morrem, vão desaparecendo. Portanto, podes explicar? O envelhecimento tem um impacto negativo em todos os órgãos do nosso corpo. Começar já, o cérebro é um deles. Porquê? Porque à medida que as nossas células existem, não é? Nós estamos em contacto com o oxigênio e, portanto, estamos sempre a ser oxidados. Não há como prevenir isto. Portanto, estamos sempre a ser oxidados. É como um ferro que, à medida do tempo, vai ficando ferrugento. Portanto, as nossas células estão sempre a ser queimadas. Não há como passar muito por cima disto. Portanto, nós estamos sempre em processo de oxidação. O que acontece é que, à medida que nós estamos em processo de oxidação, vamos criando lixo metabólico, que é esta ferrugem, vá lá, de uma maneira muito simples para explicar. Portanto, é um lixo metabólico que nós chamamos espécies reativas de oxigênio. E isto acontece em todo o corpo. O cérebro é um deles. Estas espécies reativas de oxigênio vão ser prejudiciais porque vão reagir com tudo o que nós temos dentro da célula, todas as proteínas, vão danificar proteínas, vão danificar lípidos, vão danificar os ácidos nucleicos, o DNA, e portanto tudo começa a funcionar pior, tudo, assim, de uma maneira muito simplista é isto que acontece. E portanto todas as funções acabam de alguma maneira a ficar prejudicadas. Agora, a coisa boa, não animando aqui um bocadinho, é que pronto, já vamos a coisas boas que podemos fazer acordados, mas, por exemplo, só para vos dar o exemplo, as nossas células conseguem mudar o metabolismo oxidativo para o glicolítico, que é outro agora, não interessa, quando dormimos, por exemplo, quando nós estamos acordados, a maior parte do tempo as nossas células estão a utilizar este oxigênio. O que acontece é que quando dormimos, mudamos mais para um estado glicolítico, ou seja, as nossas células acabam por estar num estado quase um bocadinho mais inativas, continuam a gerar energia, obviamente, mas o metabolismo começa, ou seja, poupa um bocadinho as nossas mitocôndrias. As mitocôndrias o que é? É o organelo, no fundo, as estruturas dentro da célula que são as bombas energéticas capazes de nos dar energia. E quando nós dormimos, é como se estivéssemos a poupá-las um bocadinho, a pô-las um bocadinho em stand-by e conseguimos obter energia através de outras fontes. Por isso é que uma das coisas que podemos fazer é de facto ter uma boa higiene do sono. Se nós dormirmos bem, estamos a poupar as nossas células deste processo oxidativo que eu estou a dizer. E portanto é logo meio caminho andado para retardarmos o envelhecimento. E há muitos estudos que mostram que de facto o sono e dormir bem retarda, portanto rejuvenesce uma série de órgãos e tecidos, e as células ativam processos de renovação e de facto há menos danos celulares. Depois, acordados, o que é que podemos fazer? Podemos fazer todas estas coisas que tínhamos falado, que é fazer exercício físico, está mais que provado também, não somos só nós aqui no laboratório, muitos grupos, mesmo em ratinhos, colocam ratinhos em gaiolas que, por exemplo, têm acesso a uma rodinha, e os ratinhos que correm têm um hipocampo, que é a estrutura do cérebro associada à memória, ao controle das emoções, à parte cognitiva, muito maior do que os outros ratinhos. E portanto, tem muito menos morte celular, portanto, isso também é uma coisa, causa e efeito, que se sabe muito bem. Claro que nós estamos a tentar perceber os mecanismos, não é? Depois, também uma dieta equilibrada, isso tem um impacto enorme, não só pela dieta em si, mas sobretudo porque a dieta equilibrada e saudável e o consumo de determinados ácidos gordos, os chaves insaturados, por exemplo, versus saturados, é essencial para mantermos um microbiota, que é a tal constituição de micro-organismos no intestino, que tem
tem efeitos muito benéficos para o cérebro, portanto, se conseguirmos, porque consoante aquilo que comemos e ingerimos, temos composições de microbiota completamente diferentes no intestino. E pior, depois, como a nossa população é muito diferente, se nós nos habituarmos a uma alimentação pouco saudável, o nosso organismo cada vez vai pedir mais essa alimentação pouco saudável. Porquê? Porque os micro-organismos, principalmente as bactérias, adoram crescer. Claro. Portanto, se nós favorecermos uma população de bactérias associada a junk food, por exemplo, vamos cada vez ter mais vontade de junk food, porque temos aquelas bactérias que estão a querer proliferar. Pelo contrário, se tivermos uma alimentação saudável, redirecionamos a população de micro-organismos intestinal. No fundo é também um hábito que se instala dentro do próprio corpo. Sim, e portanto acabamos por querer cada vez mais aquelas, exatamente nos acontece, não é? E depois cada vez queremos mais esse tipo de comida mais saudável. O que acontece é que depois vamos ter uma população de micro-organismos que vai segregar para nós chamamos de metabolitos, que todas esses componentes vão atuar, vão entrar em corrente sanguínea e vão, no fundo, ter um papel muito importante na regulação das células de todos os órgãos. Por acaso, há bocado, esqueci de dizer que na comunicação das células, elas comunicam fisicamente, mas eu não sei se abordei que uma coisa fascinante que já se descobriu-se, se calhar, há uma década, ou não muito mais, é que as nossas células comunicam umas com as outras através de microvesículas. Portanto, hoje em dia, na altura quando eu comecei a fazer trabalho de investigação, ninguém falava muito sobre isso, e agora a maior parte dos investigadores, no fundo, imaginem, uma célula no intestino segrega microvesículas, portanto, é como se a membrana celular libertasse pequenas vesículas que vão entrar em corrente sanguínea e que vão depois fundir-se e atuar numa célula receptora, que podem ser células completamente diversas. E essas vesículas podem levar conteúdos de DNA, podem levar, incluindo mitocôndrias, fontes energéticas, ou seja, é todo um mundo que se desvendou, não é? Outra dimensão que nós não sabíamos. E esta questão também que se fala muito do segundo cérebro, ou seja, já que estamos a falar do intestino, é chamado o segundo cérebro, é chamado, exatamente por isso, porque depois começou-se a perceber que o intestino de facto tinha um impacto, aquilo que nós comemos e a população de microbiota tem um impacto imenso no resto do organismo inteiro. Portanto, em todos os órgãos, seja o cérebro, seja os pulmões, seja o coração, ou seja, na verdade nós nem nos apercebemos o quão importante é de facto aquilo que ingerimos. Portanto, temos que descentrar, se calhar, ou seja, esta questão, não é? Que não achar que o cérebro comanda tudo o resto, que ele também é comandado e liderado. Claro, quando disse isso no início, claro que sim, absolutamente, ou seja, ele é altamente comandado por vários órgãos, nomeadamente o intestino. E agora voltando aqui também para esta questão portanto, falámos da neuroplasticidade, ou seja, da importância, né, de como ativar aqui as células nervosas. Eu sei que uma das tuas grandes paixões também a nível de pesquisa é a regeneração neuronal, né, a neurogênese. E para um conceito assim que para algumas pessoas pode ser novo, gostava que explicasse um pouquinho este conceito, como é que ele se relaciona com o processo de envelhecimento, uma vez que o que vai acontecer, e tu explicaste há pouco, é que com o envelhecimento a tendência é perdermos células e esta oxidação que falavas, e portanto será que essa neurogênese está a nosso favor e é algo que nós podemos potenciar? Pois, isso é o que tem sido exatamente o meu foco nos últimos 10 anos, digo eu. Portanto, na década de 80, até há bem pouco tempo, mais ou menos, achava-se que de facto as células do nosso cérebro apenas morriam, ou seja, não tínhamos criação de novos neurónios, muito menos na vida adulta. Essa ideia foi contestada, mais ou menos, e na década de 80 percebeu-se que de facto nós temos criação de novos neurónios mesmo na fase adulta. Ou seja, eles não ocorre numa grande taxa, na verdade ocorre numa taxa muito baixa, nessa região que eu vos tinha falado, do hipocampo, que é a tal região do cérebro altamente especializada na memória, na consolidação da memória, no controle das emoções, etc. Deixa-me só ter um parênteses.
Se não estás aí num laboratório, por acaso não traz nenhum cérebro aí contigo para mostrar onde é que ficou Não, envolvido. tenho células cerebrais, Não. mas estou numa sala de cultura em que não Pronto. podia, e Não, depois tenho que mas estar é em condições só esterilizadas. para quem está, Não, só para quem não. está a ouvir não Aqui ficar já com só uma tenho ideia RNA e abstrata. DNA. Ok. Eu só tenho, não, aqui não tenho um cérebro, sim. Sim. Mas o que é Mas que eu ia era só dizer? para poder explicar um pouquinho onde é que era a zona do Pois, hipocampo. são zonas muito específicas. E basicamente o que é que, onde é que ocorre estas? Portanto, nós sabemos que temos células estaminais, que são células não diferenciadas, e também até há pouco tempo achava-se que estas células permitem a regeneração do seu próprio órgão. Portanto, são células com alguma plasticidade, que ainda não estão diferenciadas, e cada uma destas células depois pode dar origem a células diferentes do órgão onde se encontra. E nós há uns tempos, portanto, até à década de 80, achava-se que o cérebro não era um órgão contemplado com estas células. Portanto, não tinha capacidade regenerativa. E depois, na altura, percebeu-se que, de facto, afinal tem. Existem, de facto, uma taxa muito baixa, mas existe. Eu acredito que na evolução e na natureza é impossível que nós tenhamos preservado estas células se elas não têm função nenhuma, não é? E, portanto, estas células, no fundo, dão origem a neurónios ao longo da nossa vida e podem ser altamente estimulados, ou seja, esta criação de novos neurónios, que nós chamamos de neurogénese, pode ser estimulada através, por exemplo, do exercício físico. Também uma das coisas que se faz muito no laboratório é ver, conseguimos comparar ratinhos que fazem exercício físico voluntário, atenção, muito importante, porque se for de uma maneira muito forçada, causa stress e, portanto, mais uma vez é um fator Ou negativo. seja, então aqui o que estás a falar é que a motivação é importante. Ou seja, sim, a pessoa Ou tem seja, que estar positiva, ou exatamente, seja, não pode estar a fazer uma ou coisa seja com grande stress. tem que estar Isto é alinhado com aquilo que está a modelos fazer, não animais, é? exatamente. Pronto, e também verificámos que ratinhos que têm este tal enrichment environment, que são ratinhos que nós pomos na gaiola, primeiro, outros ratinhos, portanto a parte social também é muito importante. Os níveis de neurogénese são muito mais elevados em ratinhos que convivem com outros ratinhos versus ratinhos que estão isolados numa gaiola. E também é muito diferente se nós compararmos, lá está, ratinhos que têm brinquedos, se nós pusermos rolos de papel higiênico, coisas para eles roerem, para explorarem, e daí se calhar um bocadinho a arte, aquilo que te interessa, se nós Sim. colocarmos vários estímulos para explorarem e para estarem sujeitos, eles ficam também com uma taxa de neurogénese e produção de novos neurónios muito maior do que os ratinhos que não tinham nada e que tinham apenas uma gaiola e tinham um ambiente monótono e não faziam nada. Portanto, nós começámos a perceber que de facto existe essa plasticidade, que quanto maior os níveis de neurogénese, não só a maior capacidade cognitiva dos ratinhos, maior a memória e, sobretudo, maior resiliência ao stress. Ou seja, começámos a perceber que esta produção de novos neurónios, esta tal neurogénese adulta, tem um impacto muito importante que ainda está a começar a ser explorada no controle emocional. Portanto, dá-nos uma certa resiliência. Certo. Sim, tu falaste há pouco essa questão também da parte social, que é tão importante, na verdade, na pesquisa que foi feita, Blue Dots, relativamente a Okinawa, no Japão, portanto, que há uma grande, portanto, pessoas com longevidade, tanto com mais de 100 anos, portanto, e que um dos motivos é, sem dúvida, as comunidades que são criadas e também a atividade, ou seja, que neste caso uma atividade rural, das pessoas se dedicarem e terem um propósito. Portanto, essa questão da motivação que E também falavas. acredito que há alimentação no Japão. Sim, não, e Também a acredito muito, alimentação não também é? sai, sim, mas Porque agora eles têm uma estava a alimentação muito, muito, muito saudável. Ou sem seja, nada de dúvida, processados. certo. Não, não, e estou alinhando um pouco no que falavas da questão da neurogênese, da parte da socialização, da parte do exercício físico e dessa questão que eu acho que é tão importante, que é da motivação, de estarmos alinhados com o que estamos a fazer. E que Sim. isso automaticamente, né, pelos vistos, tem um impacto que não é consciente e que é incrível porque é logo diferenciador na forma como pode ou Tem. não potenciar essa regeneração Por exemplo, neuronal. Não é? nesse sentido, já vários estudos também mostraram que altos níveis de dopamina, que é um neurotransmissor relacionado com o prazer, ou a serotonina, que tem um neurotransmissor relacionado com a felicidade, ou, portanto, muitos outros, têm um impacto, ou a ocitocina, por exemplo, que tem a ver com a parte social, quando nós estamos fisicamente com alguém, ou, portanto, temos logo libertação de oxitocina. Todos estes neurotransmissores vão ter um efeito muito positivo na criação de novos neurónios. Portanto, é muito diferente
e essa parte da oxitocina é muito, muito engraçada. Não é? O contacto físico com alguém é muito importante para nos dar essa plasticidade, para ajudar a criar novos neurónios e para termos mais resiliência ao stress. Por isso é que se diz que é importante dar abraços. E é, Né, para e é este mesmo, é contacto mesmo. Há uma série de coisas que parece um bocado clichê. Exatamente, mas o que é certo é que nós agora, a nível molecular, estamos a perceber porquê, estamos a perceber que moléculas é que são essas. E de que maneira é que as podemos potenciar, não é? Claro. E agora pegando nisto da serotonina e da dopamina, e quero abordar, portanto, trazer também aqui o tema das artes, e já agora falar de uma área que também te apaixona e que talvez pudesse ter sido o teu outro ramo, que era a dança e de dançar, e de percebermos como é que a dança, qual é que é o impacto da dança, e falo da dança porque é uma paixão mútua, portanto tu como eu gostamos de dançar, mas como é que a dança e o contacto com outras práticas artísticas podem efetivamente serem aqui aliados do nosso funcionamento, da saúde do nosso cérebro e de podermos começar a olhar não para essas práticas e para esse cultivo como algo de entretenimento, mas como algo que é um motor para a nossa saúde e, portanto, para a nossa saúde mental e, portanto, podem ser até considerados agentes ativos da nossa saúde. Claro, isso é uma pergunta super interessante. Eu acho que a arte permite-nos, tu tinhas aí várias perguntas, uma é em relação da dança em particular e depois já podemos ir, mas a arte de um modo geral eu acho que ela acaba por ativar múltiplas áreas do nosso cérebro. Não é? Ela acaba por ser aqui um estímulo muito grande, o enrichment environment. A arte permite-nos ver o mundo de maneiras diferentes, de sermos surpreendidos, não é? E isso faz com que naturalmente possamos criar associações e ter se calhar um pensamento mais introspectivo, ou seja, faz-nos imaginar coisas, faz-nos pôr num lugar às vezes desconfortável, que até é bom, não é? Portanto, tira-nos da zona de conforto, muitas vezes, não é? E essa zona de conforto não é boa para manter a neurogénese. É sempre bom termos novos desafios. Eu acho que a arte aqui funciona como desafios permanentes, desafios positivos, não é? É o tal challenge para o cérebro. Torna estas ligações sinápticas todas flexíveis. Não é? Se calhar um cérebro que não é sujeito à arte tem ligações muito mais rígidas, são sempre aquelas, e se calhar um cérebro que é exposto à arte tem de repente possibilidade de criar novas sinapses de uma maneira muito mais flexível. Eu acho que quanto mais flexível for as nossas ligações e o nosso cérebro, melhor. Agora, a ligação da dança, isso por acaso eu também já pensei, é uma área que me fascina, mas eu nunca investiguei, que é, e há grupos que investigam isso, em neurociências há muitos grupos que investigam a relação com o corpo, como é que esta percepção do corpo e o corpo a comandar o cérebro em termos de movimento também. Aqui claramente tens várias dimensões, não é? Falámos há pouco do movimento, portanto temos o exercício físico, depois falámos da questão mas é criatividade, a pessoa quando dança de repente está a fazer um movimento nem sequer pensou, não é? Aquilo é tudo muito rápido. Socializar, estás com outros, não é? E sim, outra sim, coisa que eu acho que é muito importante é que normalmente na dança tu tens o contacto com a música e nós sabemos que a música, não é? Ao nível de impacto cerebral, talvez até seja das artes que ativa mais zonas do nosso cérebro. É uma das, quando vou falar para públicos assim em geral, leigos, um dos slides que eu tenho é logo uma imagem de imagiologia em que o cérebro exposto a música e não exposto a música. E exposto a música a diferença é imensa, porque depois o gráfico, portanto, temos o cérebro com várias cores, em que o vermelho é para zonas ativas e o azul menos ativas, e de facto vê-se claramente diferenças. Quando nós estamos, até eu só ouvir, não é necessariamente a tocar um instrumento, mas só ouvir música, o nosso cérebro entra numa atividade, lá está, positiva, muito, muito grande, se for uma música agradável, e isso tudo, obviamente, é um bálsamo, é um tal sistema de limpeza para o nosso cérebro e que tem efeitos muito positivos, porque nos permite até a própria música imaginar, não é? Quantos de nós, quando estamos a ouvir uma música, não imaginamos coisas, ou memórias passadas, ou futuras, ou queríamos, ou seja, desperta logo uma certa criatividade da nossa parte. Claro. Eu vou querer esse slide porque... Não, há muitos. Se tu fizeres uma pesquisa na internet, há vários estudos que mostram esses slides, há muitos. Portanto, é uma coisa muito, muito só sabida. Para dizer que, para ter essa imagem, né, porque acho que é importante as pessoas realmente perceberem
que às vezes a pessoa não é só o falar, é entender realmente visualmente que impacto é que está a acontecer dentro do nosso cérebro. E suponho que se ao ouvir música associarmos uma aprendizagem, ainda estamos a potenciar mais aquela questão da neuroplasticidade, que é exatamente fazer conexões entre neurónios que provavelmente não se iriam conectar se nós não tivéssemos a exercitar, né, uma aprendizagem com a colocação, por exemplo, dos dedos, no caso na viola, ou a aprender a ler solfejo, pronto, uma série de coisas. Isto relacionado com a música, para falar da dança, seria outras coisas. Claro. Portanto, a aprendizagem, nós aqui pusermos essa camada, né, portanto, ainda estamos a reforçar mais, porque eu também tenho entendido que não é só importante haver novas conexões neuronais, também é importante consolidar essas mesmas Sim, 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 ligações, sim, 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 não sim, é? Ou sim. seja, reforçar, a partir do momento que há essa ligação, reforçar, porque elas depois, se não forem reforçadas, Claro. podem voltar Generam, novamente. nós estamos constantemente, o Exatamente. nosso cérebro, estas tais sinapses que nós tínhamos falado, elas estão-se a criar, mas da mesma maneira que se criam, destroem. Se nós não estimularmos, elas destroem-se. E tanto que no início a capacidade, vá lá, plástica de sinaptogénese de uma criança é imensa, é realmente o pico da nossa plasticidade, e depois, se a criança não continuar a ser estimulada, há uma série de sinapses que acabam por regredir. E, portanto, nós acabamos em adulto, e não tenho dúvida nenhuma que muitos de nós, todos em adultos, já fizemos um polimento de sinapses, muitas delas, se calhar, desnecessárias, não é? Devido à nossa estilo de Nossa vida, vida. focámos-nos numa área, sei lá, começámos a ver o mundo todos um bocadinho mais quadrado, não é? Isso também é muito interessante porque anteriormente, se calhar, valorizava-se a especialização e a vocação numa única área, né? E de ser só de uma coisa, o que obviamente pode-se saber de uma forma muito aprofundada. Sim, exato. Mas hoje em dia também é muito interessante, não só pela multiplicidade de competências e porque permite a ti ser mais versátil, mas a nível também de funcionamento cerebral, quando abrimos o leque e também nos propomos a aprender determinadas áreas, não ficarmos apenas cingidos a uma zona que depois também acaba por ser uma zona de conforto, Claro, isso tudo acaba também por criar esse espaço de riqueza, não é? De claro. estímulos que vão ativar e potenciar, não é? O nosso cérebro. Portanto, essa diversidade deve ser valorizada Claro, e não claro, claro, achar que obviamente. gostas de várias coisas e Claro, que e tens mesmo que ir só por dentro um da tua caminho. área podes conversar com pessoas de outras disciplinas e fazer coisas Claro, diferentes exatamente. Hoje em diversificar. dia, mesmo em Então, ciência, cada vez se tenta fazer mais ligações entre ciência e arte, entre, eh, sei lá, acho que as coisas estão a evoluir no sentido eu por acaso positivo. ia-te perguntar agora como é que tu consideras na ciência e em particular na neurociência, como é que é vista esta ligação com a arte, não no sentido de às vezes até a arte servir de uma forma para a expressão artística de um mundo que é inacessível para a maioria de nós, que é o mundo dessas imagens e das células e da biologia, e portanto que é muitas vezes é inspirador para alguns artistas, mas esta ligação com a arte também no ponto de vista como estamos a falar da saúde, como é que tu Eu não, consideras que a eu, ciência... assim, eu não estudo essa área em particular. Uhum. Portanto, estudo no sentido de, lá está, o enrichment environment e para a saúde mental. Portanto, percebo isso, mas não tenho de facto no laboratório a maneira que nós temos de estudar ainda em modelos pré-clínicos e, portanto, é com ratinhos. Eu não consigo expor, nunca fizemos nenhuma experiência. Só a única coisa que podemos fazer é nos ratinhos pô-los de facto a um ambiente mais diversificado, mais lúdico, mas nunca coloquei arte, não é? O que é com um ratinho. Portanto, nunca fiz esse trabalho em humanos. Não sei se acredito que alguns grupos tenham feito. Se calhar não tenho receio de não te dizer exatamente Não, aquilo que mas tu. o que eu queria perceber era há essa abertura para cada vez mais começar Todos os a neurocientistas, todas as pessoas que eu pensar. convivo, são pessoas altamente interessadas pelo resto do mundo. Ou seja, não são ratinhos de laboratório que só pensem nisto. Ou seja, eu acho que todos nós, para já, queremos ser enriquecidos de outra maneira, não é? Temos vários interesses e todos nós acho que damos valor. Há pessoas muito diferentes, não é? Não nos posso pôr todos no mesmo saco, mas estou convencida que a comunidade científica tem completamente consciência da importância da arte e de estilos de vida mais diversificados para a saúde do cérebro. Isso. Mas então o que é que tu consideras que falta fazer? Ou seja, se realmente já Ah, começamos a ter, e isso cada vez mais há a ciência a validar
a nível de resultados científicos, o impacto da arte. Aliás, em 2019, a Organização Mundial de Saúde já veio falar da importância da arte na saúde mental e do quanto pode contribuir em várias situações, desde depressão pós-parto, desde a situação de recuperação de diagnóstico, Sim. tem pessoas que estão internadas. E acho que não sei se foi na internamento. Holanda ou na Bélgica, que agora também já estão a prescrever, médicos estão a prescrever idas a museus. Sim, Por exemplo, na Suécia cultural. também prescrevem exercício, aqui é que não. Se calhar espero que a comunidade médica tenha já a mudar um bocadinho mais, mas há A vários. prescrição cultural já está a começar Pronto, a ser eu tenho esperança. implementada. Pronto, eu acho que aí não é a sensibilização da comunidade científica. Os neurocientistas, eu acho que a maior parte deles, eles todos já sabem disto. Eu acho que o que falta para que as coisas mudem é que as agências, os políticos, as agências reguladoras estejam sensibilizadas para tal. E para isso é preciso, acho eu, comunicar a ciência, porque uma coisa é o que nós sabemos, outra coisa é o que é comunicado. E daí que eu acho que se calhar estes programas, como estamos a fazer, poderão ser úteis, que é comunicar ciência é muito importante. Eu acho que cada vez tem que se facilitar mais este processo, não é? Há quem diga que a ciência só é ciência se for comunicada. E, portanto, se de facto quem toma essas previdências, quem é responsável por essas decisões, começar a ter esta consciência de que, se calhar, o problema é que há determinadas coisas que aqui entre nós, que ninguém nos ouve, não interessa muito à indústria farmacêutica. Claro, não é? Claro. Porque há uma série de medidas que nós podemos ter relacionadas com o estilo de vida, e aí a parte que me interessa mais, como é que nós podemos potenciar esta função neurológica e esta resiliência ao stress, esta saúde mental, através de medidas que não envolvam necessariamente atos farmacológicos, não é? E nós podemos atuar muito ao nível do estilo de vida. Só que, de facto, há aqui um lobby porque, na verdade, a indústria farmacêutica não lhe interessa que nós atuemos muito pela via de estilos de vida, não é? Claro, Vamos lá pensar. Depois que fica tudo saudável, não é? Há muito menos despesa. O próprio Estado tinha muito a beneficiar com isso. O próprio Estado tinha muito a beneficiar com isso, porque todos nós teríamos muito menos problemas de saúde, não só neurais, mas como todos os outros. E, portanto, é como a prescrição em massagens, lá está, e nós há bocado estávamos a falar da importância da oxitocina. Portanto, à medida que as pessoas envelhecem, a falta de contacto físico uns com os outros está a contribuir enormissimamente, não é? Muito para a degeneração neurológica. E, portanto, se nós apostássemos em medidas preventivas, nomeadamente contacto físico, social, estilos de vida saudável, etc., idas a museus, exercício físico, não tenho a menor dúvida que iríamos ter muito menos problemas. Só que, infelizmente, às vezes há aqui alguns lobbies com... Claro. Pronto. Não acho e é verdade que infelizmente acontece isso. Mas por isso é que eu acho que é importante não só sensibilizar mais e, portanto, tornar acessível, se calhar, o mundo da ciência, que para muitos é desconhecido e estranho de entrar, e cada vez mais eu vejo cientistas, neurocientistas, a descomplicar e a tornar aliciante a descoberta desse mundo, porque com uma linguagem muito mais próxima, e eu considero que a ciência, pronto, disseste há pouco, muitos cientistas já estão abertos e já se fala disso, mas é importante que a ciência venha exatamente corroborar e dar e validar em números. Exatamente. Já se sente. Em números e em mecanismos, porque é isso que nós estávamos a dizer. Toda a gente já sabe que se tiverem uma vida social estão muito melhores. Toda a gente sabe que se comermos bem também estamos todos muito melhores. Fizemos exercícios muito bem, mas enquanto os cientistas não vierem explicar porquê, que mecanismos moleculares, quais são as moléculas, não conseguirem demonstrar que no fundo é isso que andamos a fazer no laboratório, as coisas não ficam validadas, não é? Claro. Pode ser só sabedoria popular daquelas, sim, é um pouco assim. Sim. E agora, não sei se me saberás responder esta pergunta, mas falámos há pouco da prescrição cultural. Porque há a prescrição cultural e há a prescrição social. E na prescrição cultural, no fundo, estas idas a museus, aprendizagens de ao contacto com várias linguagens artísticas, portanto, este lado mais de contacto com a arte e com a criatividade. E a prescrição social pode ser, por exemplo, as caminhadas, fazer ginástica, portanto, tem este lado social.
A nível de impacto, ou seja, no cérebro, são assim coisas tão dispares, ou podemos ativar mais determinado tipo de neuroplasticidade e ações de várias zonas do nosso cérebro Sim. com a questão da cultura, porque eu explico porque é que eu faço esta pergunta. Porque muitas vezes, quando falo de arte e um trabalho de sensibilização para as práticas artísticas em contexto de saúde, muitas vezes esta questão de arte e manualidade é colocada dentro do mesmo saco. No sentido de que têm o mesmo peso. E, na verdade, são experiências diferentes, a meu ver, que vão ativar Zonas aprendizagens diferentes, e sim. também Mas isso até na arte, não é? Porque a arte por processos si só diferentes. a arte pode ser uma coisa muito diferente, não é? Nós podemos ter acesso à arte num concerto, como podemos haver uma escultura, como podemos, sei Certo? lá, Mas o que há eu quero tantas dizer formas de é artes diferentes, todas elas vão induzir a ativação de zonas diferentes do nosso cérebro, que certo, algumas mas vão estar em deixa-me só contacto umas com as explicar. outras, outras não. Mas aqui Se a calhar- questão é que talvez nas manualidades a questão do Ah, processo criativo e aqui a questão da criatividade, que é verdade que tu estás a dizer, quando ouvimos um concerto, como tanto nessa experiência, sem dúvida isso será algo que até eu considero que é cultural e social, porque estamos numa envolvência, mas a nível de elaboração, a questão da criatividade ah, e de- de contacto com o processo criativo, essa importância que Enquanto tem artista, não é? A pessoa que faz um enquanto desenho único, que artista tem uma e ideia nova, lá está, isso depende, isso, obviamente, é a mesma coisa, aquilo que eu disse para o receptor, também digo para o emissor de arte, ou aquilo que imita arte. Ou seja, não é? Porque a arte pode ser algo que nós fazemos de uma maneira e a criatividade pode ser alguma coisa única que nós fazemos, não é? Pode ser um desenho que ninguém fez, pode ser uma ideia que ninguém teve, pode ser uma resolução de um problema que ninguém teve, pode ser um trabalho manual portanto, tudo isso vai, mais uma vez, ativar zonas do cérebro diferentes, é consoante aquilo que se muito está a curioso. fazer. Agora, a relação realmente, e tu falaste de manualidade também, há muitos estudos, não é a minha área, mas estou-me a lembrar do trabalho do neurocientista Rui Costa. Eu lembro-me de ter visto também uma palestra, ele dizia, é verdade, as pessoas que têm muito, que fazem muito trabalho manual, que Uhum. trabalham com as mãos e com As muita mãos, minúcia, sim, 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 sem quem dúvida. Eu trabalha acho que muito com também as ativa mãos muito. envelhece mais tarde. Uhum, Ou seja, é uhum, uma maneira de também fazer certo, uhum, esta flexibilidade e este alinhamento das sinapses, é verdade. certo, Mas não mas é a minha são outros área. processos, não é? São outros processos, porque tenho entendido que o facto de haver aqui o contacto com o processo criativo, com aprendizagem, descobrir novos caminhos, contactar também com, às vezes, a frustração de ir para um lado e ter que encontrar a solução para outro, que essa neuroplasticidade se ativa de uma forma diferente do que quando eu estou a exercitar, por exemplo, uma área constantemente do cérebro Claro. pode ser as mãos e que ativa de uma forma constante também uma área concreta e específica do cérebro. Por isso é que eu estava Sim, aqui a sim, tentar descansa perceber. outras. Por exemplo, sei lá, lá está, estou a falar não especialista, porque não é essa a minha área, mas já reparei, por exemplo, se utilizo muito o cérebro durante o dia, gosto de fazer coisas manuais ao final do dia e já percebi que isso me descontrai, porque é uma maneira de fazer-se, se calhar, descansar aquela parte que está muito ativa durante o dia eu preciso de ativar outras zonas do cérebro. Mas é uma experiência minha, não é? E eu acho que Não, está mais ou menos também demonstrado, sim, mas eu não sei os mecanismos moleculares de. Mas mas esta questão também da. Sim, ou seja, que é algo que realmente é importante contactarmos com esta ideia também de processo criativo e que tem a ver com estas aprendizagens, por isso também, não só na criação, mas também como espectadores e podermos também observar, porque quando estamos também a observar uma obra de arte, não estamos passivos, não unicamente contemplativos, podemos estar, mas também pode haver este diálogo que também nos sim, tira desse lugar de nos fazer pensar de outra forma e abrir-nos a outras novas formas de olhar para o mundo e também de refletirmos sobre nós próprios. Então, nesse sentido, sim, também sim, acho que tem a riqueza, não é? De contribuir. completamente concordo. Olha, já estamos também na reta final, mas eu se calhar até para fazer assim uma síntese do que falámos há pouco, porque há esta questão e nós chegámos a conversar quando falámos previamente, desta questão do cérebro estar apenas 30% do envelhecimento do nosso cérebro ser geneticamente programado
o que significa que temos este 70% dependente de fatores externos. Ou seja, esta dedução de que então muitas doenças no âmbito das demências, das doenças neurodegenerativas, advirem realmente de fatores externos, e eu gostava só que salientasses de uma forma resumida aquilo que já falaste anteriormente, o que é que realmente pode contribuir não favoravelmente e o que é que está então ao nosso alcance para fazermos este braço de ferro a algo que, contrariamente ao que se possa pensar, está mais, depende mais da nossa consciência e dos nossos hábitos de vida do que propriamente algo que tenha a ver com a nossa história e com aquilo que nós trazemos connosco a nível genético. Sim, isto no fundo é dar mais uma vez razão a tudo o que nós já falámos, mas de facto no caso das doenças neurodegenerativas sabe-se que 95% destas doenças são originadas por fatores não familiares, não genéticos. Só 5% é que são originadas por mutações com genes concretos, portanto, que nós chamamos de doença de Alzheimer familiar e mesmo doença de Parkinson. Agora, há alguns genes que são genes vai lá que nós dizemos fatores de risco. Há algumas variações nos genes, que nós chamamos de polimorfismos, que todos nós temos, não sabemos, que são variações de enzimas, de proteínas, e que podem aumentar o risco aqui, está bem? Portanto, intrinsecamente, apesar de só 5% ser determinado por mutações e genes, depois se calhar temos diferentes fatores de risco entre nós. Porém, todas estas doenças são multifatoriais, o que significa que elas só são desencadeadas se em simultâneo um conjunto de fatores contribuir para que ela apareça. E o que é que contribui para que ela apareça? Ou seja, o contrário de tudo o que nós acabámos de dizer, não é? Falta de socialização, falta de exercício físico, uma alimentação pouco saudável, portanto tudo isto contribui para a demência. Desculpa, que curiosamente quando ficamos mais velhos, ou que vejo muitas vezes também no meu âmbito de trabalho, é que a tendência é as pessoas, talvez porque ficam menos confiantes e também há uma fragilidade do corpo, a tendência é reduzir o espaço onde se circula, a reduzir ou a criar uma monotonia a nível de hábitos, portanto fazer sempre os mesmos percursos, as mesmas rotinas e portanto ir reduzindo e ficar cada vez mais encerrado. Então eu própria andava tanto no laboratório e agora passo os meus dias no computador. Eu própria passava muito tempo de deslocação, não é? Sempre no laboratório a fazer experiências, agora o meu trabalho tem sido mais no computador, porque os estudantes estão mais no laboratório e há trabalho para fazer no computador, de escrita de projetos, de escrita de artigos, de preparação de aulas, etc. E portanto, eu própria, quer dizer, nem é pela falta de confiança que estavas a dizer, é que o mundo empurra-nos um pouco para isto, não é? E todos nós passamos 8 horas, de facto, eu sabendo aquilo, tudo que sei, às vezes fico um pouco deprimida, devo dizer, quando chego aqui de manhã e penso, pronto, agora vou ficar aqui 8 horas sentada praticamente, porque tenho trabalho, sei lá, para mais não sei quantas horas. E de facto, tudo isso é péssimo, não é? Não, é que por um lado temos a sociedade que nos empurra exatamente primeiro para essa produção, para esse fazer constante, para essa não pausa, que falaste há pouco também do sono reparador, para esta produtividade constante e estarmos sempre para fora, que cria-nos esta exaustão. Não é? E cria também esse trabalho constante de estarmos também, se calhar, diversificarmos um pouco as nossas rotinas diárias. Mas, por outro lado, falava das pessoas que, a partir de uma determinada idade, têm mais tempo e até poderiam diversificar. Pois, e hoje em dia temos muitas pessoas, sim. Deviam aproveitar, o corpo, de alguma maneira, também se fragiliza. E também, muitas vezes, há o movimento contrário, que é as pessoas sentem-se mais inseguras, mais fragilizadas e acabam por querer ficar numa redoma onde sentem que têm mais controle. É então, verdade. Todo o resto que é sair da zona de conforto, fazer novas aprendizagens. Tem que ir fazendo devagarinho, tem que ir fazendo. Nada que cause demasiado stress, porque mais uma vez stress a mais também poderá ser prejudicial, mas a pouco e pouco ir forçando a saída da zona de conforto e essa abertura para o mundo, porque de facto é essencial.
E há bocado uma coisa que por acaso não falámos, estavas a falar de exaustão, é que sabe-se que para a criatividade é preciso o cérebro não estar completamente overloaded, ou seja, não pode estar em exaustão, coisa que todos nós não andamos ou seja, a nossa vida de facto fomenta a exaustão, não é? Mas a criatividade surge do tédio, a criatividade surge de alguma libertação do cérebro, não é? Sim, necessitamos de momentos de pausa e necessitamos de fazer esses parênteses e também não nos sentirmos culpados por isso, porque eu acho que também muito dessa exaustão, muita gente, dessa questão da produtividade, há uma questão social, não é? Sim, Uma é questão também verdade, um bocado de mentalidade, mas que tem vindo, espero que mude, não é? É cultural, sim. cultural, em Sim, é uma Portugal questão é cultural, não é? cultural Porque há muitos países que já estão no patamar, que já passaram isto e agora sabem bem a importância que é o descanso, não é? claro. E valorizam o descanso, é um ato de sabedoria. Sem dúvida. Não é? Sim, sim, sim. É importante lentificar, é importante pausar, contemplar Sim, e não estarmos constantemente nesta necessidade de estar para fora, de estar em atividade e portanto, também fazemos esse, nutrir-nos, não é? Internamente com essas claro. pausas. E falando dessas pausas, já estamos Mesmo no fim, no final, passou a passou a correr correr. e como este espaço se chama Entre Parentes, gostava de te lançar a pergunta, o que é que tu, no teu campo de ação, colocarias entre parênteses, no sentido de lhe dar foco e ênfase, e gostarias de destacar, para terminarmos aqui a nossa conversa? Sei lá, podia ser muita coisa. Uma coisa importante é de facto o que nós temos vindo a falar, que é tentar atuar por ações não farmacológicas na atividade, potenciar o nosso cérebro e vivermos da melhor maneira por vias não farmacológicas. Portanto, adorava banir por completo a necessidade de fármacos, pelo menos estão exaustivas, porque eles servem para alguma coisa, não é? Tendo eu na faculdade de farmácia, por amor de Deus, até ficaria mal, mas é verdade, ou seja, no fundo, mas eu vejo a farmácia também um pouco como uma farmácia preventiva, não é? De saúde, uma promoção de saúde. Que não é Pronto, tanto a abordagem que muitas vezes não é tem, que é tanto mais sobre de o sintoma. terapia, mas mais de promoção de saúde. E eu acho que é aí que é é o paradigma que temos que mudar. É temos que promover saúde em vez de andar a tratar doenças. Pronto. Essa Ok, é a então primeira. Se calhar era podíamos entre parênteses. para não complicar seria isso. Exato, poderíamos entre parênteses então essa promoção de saúde e não estarmos sempre a apagar fogos, não é? Portanto, começar Exatamente. a ter uma atitude mais preventiva, mais de Exato. conhecimento, a ciência como aliada também para validar e de descomplicar e que as pessoas possam realmente ter uma atitude mais consciente e também sejam mais proativas na sua própria saúde. Não Claro, colocarem também a exatamente. responsabilidade Só nos só no médico outros. que vai dizer Claro, e só nos completamente. outros, não é? Completamente, Exato. exatamente. Olha, Olha, Susana, foi um prazer falar contigo, adorei. Já saímos aqui obrigada. com o cérebro mais A enriquecido, mim com também, foi um mais prazer. ligações neuronais. Quem nos estiver a ouvir, se tiverem perguntas, como já estamos no fim, podem deixar por mensagem privada aqui na plataforma Aptitude, que eu, a devido tempo, também depois partilho com a Susana e depois partilharei aqui nas redes. Olha, muito obrigada, foi Obrigada, mesmo um obrigada eu, gosto. foi um prazer também. E boa sorte para as próximas conversas. Eu É vou verdade. tentar acompanhar. Que vai ser já no próximo mês. Vamos continuar com mais uma convidada, uma mulher, e desta vez vai ser no âmbito da medicina narrativa. Ah, Por isso, que estejam giro. atentos que em breve irei trazer aqui mais novidades. Por isso, olha, Ok. muito obrigada. Obrigada a todos que Beijinhos. estiveram a assistir. Obrigada também. Beijinhos Foi um prazer. e foi um Vamos nos prazer. vendo. E fecho Beijinhos. parênteses. Então, Adeus. agora é o momento Beijinhos. de fechar Felicidades. parênteses. Adeus a todos. Obrigada, tchau. Beijinhos. Obrigada a todos. Adeus, com licença.